Seja bem-vindo ao Acerto de Contas. Alexis Tsipras pediu à Europa um terceiro resgate no valor de cerca de 30 mil milhões de euros. Resta saber se os credores vão tomar alguma decisão antes do referendo que está agendado para domingo. É uma carta oficial de uma página. Vem assinada por Alexis Tsipras e é endereçada ao presidente do Eurogrupo. Traz mais uma proposta de ultíssima hora. O primeiro-ministro grego pede um terceiro programa de resgate à Europa sob a alçada do mecanismo de estabilidade europeu e 2 anos de financiamento para o programa de pagamento da dívida. Tsipras fez ainda outro pedido para que fosse considerada a extensão do segundo programa por um curto período de tempo para evitar um default técnico. Mas o Eurogrupo rejeitou a proposta e deixou o programa expirar. A Grécia falhou o pagamento de 1,5 mil milhões de euros ao FMI e está agora oficialmente sem resgate. Quer o Mecanismo Europeu de Estabilidade, quer o FMI publicaram documentos oficiais a comunicar o evento. Mas o facto de o Eurogrupo ter rejeitado a extensão do segundo resgate não significa que não esteja preparado para negociar o terceiro pacote de ajuda externa pedido por Tsipras. On the element of the extension, I think we're beyond that point. That comes too late for many reasons, and asking for a new program is always possible. That is quite a procedure to go through. The institutions will again have to do a lot of work on that. And in the meantime, as you know, the situation in Greece, in the Greek economy, in the Greek banks, has deteriorated even more, unfortunately. So it's a very difficult path to consider. But given the current political position that the Greek government is taking, it's very difficult to have constructive talks. E voltamos à carta. O governo grego escreve: a Grécia diz-se totalmente comprometida com o pagamento do serviço da dívida, de uma forma em que esteja assegurada a economia grega, crescimento e coesão social. E reforça que o empréstimo, sem especificar o montante, vai ser usado exclusivamente para fazer face aos pagamentos do serviço da dívida. A carta passa completamente ao lado de questões que pesam no futuro próximo da Grécia, como as exigências dos credores e o referendo de 5 de julho. Ainda assim, ao mais alto nível, a carta foi vista com algum otimismo. J'ai passé toute ma journée à prendre de l'influence sur les événements qui se passent à Athènes et qui probablement vont produire des résultats qui ne correspondent pas os artigos que vous avez écrits aujourd'hui. Resta agora saber se as notícias vão mesmo ser outras. Este programa está a ser gravado antes da reunião do Eurogrupo. A hora que será transmitido já muito pode-se ter alterado com as diferentes posições que têm caracterizado estas negociações. Mas participam hoje no Acerto de Contas a especialista em assuntos europeus Isabel Meireles e a economista Inês Domingos. Sejam as duas muito bem-vindas. Isabel Meireles, a última informação conhecida dá conta de que o governo grego repensou e que aceita a proposta dos credores que foi feita neste último fim de semana, com emendas acrescentes e algumas clarificações também. Mais um voto face nestas negociações. Esta instabilidade antes não era tão frequente nas negociações entre instituições europeias? Não, Inês, isto é absolutamente uma novidade nas negociações entre os parceiros europeus e as instituições. De facto, nunca houve um governo que mudasse tão rapidamente de opinião, de estratégia, e isso, obviamente, a falta de previsibilidade é a pior coisa que pode acontecer numa negociação que, por vezes, no âmbito do Eurogrupo é 19, mas no âmbito do Conselho Europeu é 28. E, portanto, vemos aqui algo que é firme, ou seja, 27 contra 1, e nem sequer é David contra Golias, poderia ser uma metáfora bonita, mas não é, porque não é também por parte do governo grego uma posição séria. Uma vez diz uma coisa, outra vez diz outra, diz que entregou propostas, mas afinal depois as instituições vêm dizer que não é bem assim. E depois, porque eu considero que a convocação deste referendo é uma convocação que visa não exatamente servir os interesses da Grécia e dos gregos, do povo grego, em nome do qual eles tanto falam, mas, se me é permitida a expressão, salvar a pele. Porque eles sabem que se levarem para junto do Syriza, dos deputados do Syriza, dos seus parceiros de extrema-direita,
um pacote de austeridade necessariamente, que eles vão ser absolutamente trucidados, porque foi tudo aquilo que eles não prometeram. Portanto, há aqui uma jogada política de dizer, sob a capa da democracia, vamos fazer um referendo, se é que vão fazer, vamos fazer um referendo e é o povo grego que decide. Mas não. Isto não é assim. Quer dizer, se o povo grego disser que sim, então eles têm legitimidade para impor austeridade. Se é que não, tem que se desenvencilhar de outra forma. Isto não é sério. Eles estão a tentar manter-se no poder com a legitimidade que já tinham, portanto não têm que fazer outro referendo e, sobretudo, criando enorme frisson em toda a Europa, quiçá no mundo inteiro, os americanos estão muito preocupados, mas sobretudo no povo grego. O povo grego, neste momento, já foi dito e redito, está muito pior, não sabe o que é que vai acontecer. Tem, enfim, os bancos fechados, obviamente, para evitar fugas de capitais que já se tinham verificado até ao momento. Temos filas imensas para os multibancos, inclusive há lojas e bombas de gasolina que já não aceitam cartões de crédito ou de débito, mas apenas e pura e simplesmente dinheiro vivo. E, portanto, os gregos estão numa posição seguramente muito pior, diria eu, devido à irresponsabilidade do governo grego, que negociou mal. E negociou mal desde o início, ao mostrar uma arrogância tremenda, por um lado, e ao dizer, muito bem, nós não pagamos, até porque vocês têm que arranjar uma solução, até porque 61% da dívida grega está nos parceiros europeus. Logo, se não pagarmos, vamos ao fundo, mas vocês vêm connosco. E, portanto, isto não é, quando se fala em solidariedade europeia, isto é tudo aquilo, na minha opinião, e é minha, portanto, só, é tudo aquilo que os parceiros europeus e o projeto da União Europeia não têm. O que o projeto da União Europeia tem é uma negociação séria, uma negociação leal, não é, de repente, quando se está à beira de fechar um acordo, que se inventa um referendo, que aliás já fez cair outro ministro socialista, que se inventa um referendo justamente para não ter que acarretar com o ónus do odioso de ter que impor medidas anti-austeridade e, sobretudo, continua a insistir para se manterem no poder. Inês Domingos, agora com esta possível reviravolta de novo no processo, com Alexis Tsipras a aceitar este acordo que foi feito no fim de semana, pomos em questão até a própria realização do referendo no próximo domingo. É verdade. Agora a situação está muito fluida, mais do que é habitual na Europa. Normalmente as coisas não são tão fluidas assim. Por isso, as consequências neste momento são difíceis de prever. É certo que se o Primeiro-Ministro aceita as condições... Agora temos um problema. O Primeiro-Ministro disse que aceita as condições que foram sugeridas durante o fim de semana. Portanto, estes últimos 2 ou 3 dias é um bocadinho incerto para que é que serviram, mas pronto, parece que estamos a voltar atrás. O problema é que ele pode voltar atrás, mas eu não tenho a certeza que a Europa volte atrás, porque, entretanto, neste período em que houve toda esta incerteza, aconteceram várias coisas que têm um impacto significativo a nível político, mas, sobretudo, como é a minha especialidade, a nível económico. E a nível político, eu diria só uma coisa, é que os parceiros europeus poderão ter alguma dificuldade em aceitar uma nova proposta, uma nova ideia do primeiro-ministro grego, que, sabendo eles que estas reviravoltas são constantes, portanto, quem é que garante que se eles aceitarem isto agora e tomarem, e isso tiver consequências, nomeadamente, possivelmente com um novo apoio financeiro, que garantias é que ele tem que este novo governo irá respeitar o acordo? Portanto, isto acho que vai ser uma questão muito relevante na reunião que vai haver esta tarde e pronto, quando este programa sair, nessa altura já se saberá se os parceiros europeus aceitaram ou não, mas acho que esta questão vai ser muito válida. Do ponto de vista económico, não se pode voltar atrás. Os últimos dias tiveram consequências importantes para a Grécia. Primeiro, do ponto de vista do default, a Grécia fez efetivamente um default, que foi não pagar ao FMI,
e saiu do programa, terminou o programa de ajustamento. É certo que terminou apenas há algumas horas, mas isso é relevante, não deixa de ser relevante. O facto de não ter pago o FMI tem uma consequência importante para o BCE, que é, a partir de agora, e a não ser que haja uma mudança muito radical, eventualmente, se o Eurogrupo aceitar, poderá ser essa a mudança, mas não é totalmente claro, o BCE tem que tomar uma posição sobre se os bancos gregos estão solventes ou não. Não é completamente claro que seja verdade. Se eles fizeram default sobre a dívida do FMI e tendo em consideração que saíram agora de um programa, o BCE pode ser obrigado a aplicar o que nós chamamos um haircut à dívida grega. Portanto, os bancos, quando pedem dinheiro emprestado ao BCE, fazem-no a troco de ativos que têm. Tipicamente, os ativos que os bancos gregos tinham e têm é a dívida grega. Essa dívida grega foi aceita pelo BCE porque a Grécia estava dentro de um programa e porque a Grécia considerava que os bancos se mantinham com rácios razoáveis, porque estavam também eles próprios dentro de um programa e porque não havia efetivamente falência da Grécia. Agora, estes ativos depois da falência valem muito menos. Por outro lado, a Grécia já não está num programa. Portanto, o BCE vai ter que reunir e vai ter que decidir se a situação para os bancos gregos é a mesma. E o mais provável, ainda que se chegue a um acordo hoje à tarde, o mais provável é que o BCE decida que, apesar disso, não pode fazer as coisas exatamente como se não tivesse acontecido nada, porque aconteceu efetivamente uma falência. E, portanto, é concebível que tenham que aplicar um haircut. E, nesse caso, a posição dos bancos gregos, que já é muito frágil, poderá tornar-se mais frágil. Agora, o BCE, é verdade, tem sido sempre muito pragmático. E tem agido sempre dentro da medida do possível para preservar, mais do que o governo, que eu acho que não é o seu interesse, mas para preservar a estabilidade do sistema financeiro e com isso preservar, no fundo, uma certa estabilidade para o povo grego, que eu acho que é o que está toda a gente preocupado neste momento. E, portanto, eles poderão limitar o que vão fazer, não é? E eu penso que eles vão limitar o mais possível esta deterioração da situação financeira dos bancos gregos. Portanto, eu acho que há esse elemento. E depois há um elemento que é muito importante, que é a questão do controle de capitais. Implementar controle de capitais faz-se do dia para a noite. Retirar controle de capitais é muito lento e é muito delicado e vai ser muito difícil. Portanto, ainda que hoje à tarde se chegue a um acordo, e eu acho que se vai tentar chegar a uma forma de acordo para não deixar isto totalmente descalço. Eu posso estar enganado. A chanceler alemã já veio dizer que só falava depois no referendo. Vamos ver se a posição dela mudou. Mas admitindo que tudo corre pelo bem e que eles aceitam que o resto do Eurogrupo decide que, afinal, há uma espécie de boa vontade e vamos aceitar isto, ainda que isto seja verdade, o controle de capitais está lá e não vai mudar agora. Portanto, o que pode acontecer é haver uma alteração da forma que é feito este controle de capitais, aligeirar de certa forma, mas não se vai retirar, o controle de capitais já lá está, pronto, acabou. Agora vai-se possivelmente tentar retirar progressivamente, aligeirar as condições. Portanto, neste momento a situação do povo grego é infinitamente pior do que era sábado de manhã. E eu acho que isto é verdadeiramente dramático para a Grécia. É dramático para toda a Europa, porque o processo de integração europeu é um processo de prosperidade, é um processo que procurava ter mais prosperidade, mais integração, mais paz. E o que nós chegamos hoje à conclusão é que, por causa de uma certa irresponsabilidade que houve, e houve sobretudo da parte da Grécia, eu acho que nós podemos apontar culpas ao lado europeu, aos outros parceiros, em várias coisas, mas nos últimos dias a irresponsabilidade está, sem dúvida, na minha opinião, do lado da Grécia. Eu acho que eles perderam toda a boa vontade que existia, até de vários partidos e de vários países que tinham muito boa vontade relativamente a eles. E o que isto fez foi genuinamente deteriorar significativamente para o povo grego a situação. Portanto, eu acho que a única solução nas próximas semanas e meses é ou haver uma gigantesca remodelação do governo,
ou mesmo novas eleições, porque eu não sei como é que é possível negociar. E nesse sentido, saiu há poucos minutos mais uma informação. Há um influente político da Alemanha, cujo nome não é mencionado, que diz nem mais um centavo enquanto Tsipras e Varoufakis estiverem no poder. Isabel Meireles, os europeus também acham que estes dias tiveram muito impacto e que os europeus não vão ceder agora com muita facilidade? Não. E como a Inês disse, este controle de capitais é uma violação às regras da União Europeia e, designadamente, das 4 liberdades, em que a livre circulação de capitais é uma delas. Portanto, há aqui violação atrás de violações éticas, antes de mais, mas também violações jurídicas. E, de facto, eu entendo que os líderes europeus que se queiram ver livres, designadamente o de Tsipras e de Varoufakis, que aliás não é menos importante, com as suas teorias dos jogos, tem conseguido de facto fazer jogadas, espero que não mortais, para o povo grego, quiçá para a Europa. Por exemplo, esta ideia, já que Inês tocou no ponto da sua especialidade, que é a economia, deixe-me tocar no meu, que é o jurídico. Varoufakis, a certa altura, disse, muito bem, estamos em default, mas não vamos sair da zona euro. Não vamos sair da zona euro porque, juridicamente, não há nenhum mecanismo previsto, nem no Pacto de Estabilidade e Crescimento, nem no direito derivado, nem nos tratados originários e nas sucessivas alterações que lhe foram sendo introduzidas, não há nada que se preveja a saída, quiçá também a expulsão, de um país da zona euro. E, portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu acho esta ideia absolutamente maquiavelicamente genial. Porque, de facto, o Tribunal de Justiça, que é uma instituição silenciosa, que os europeus conhecem mal, conhecem muito bem a Comissão Europeia, o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros, o BCE e tutti quanti, mas o Tribunal de Justiça da União Europeia é uma instituição, de facto, que passa despercebida, mas que tem, se calhar, o papel mais importante, porque através da sua jurisprudência, que é fonte de direito, tem conseguido impor regras aos países, e dou-lhes o exemplo, o princípio do primado, em que as normas da União Europeia prevalecem sobre as normas nacionais em contrário. E, portanto, os Estados são obrigados a revogar expressamente tudo quanto seja normativo nacional que que contrarie as regras, as normas adotadas pelas instituições da União Europeia. Portanto, seria, sob o ponto de vista teórico, espero que isto não aconteça, mas eu, como advogada, e já tendo trabalhado muito perto no Luxemburgo com o Tribunal de Justiça e com o Tribunal Geral, como agora se chama, antes de primeira instância, gostaria de ver como é que o Tribunal de Justiça da União Europeia reagiria a isto. Contudo, sempre que há conflitos desta natureza, a jurisprudência, ou seja, as decisões deste tribunal, têm sido no sentido da integração europeia, no sentido de reforçar os poderes das instituições, de promoverem a coesão europeia, e tenho a certeza que o tribunal, neste caso, iria decidir de forma salomónica. Por um lado, condenando os gregos e dizendo que eles têm que implementar determinadas medidas se quiserem ficar na zona euro, nomeadamente, quiçá, na União Europeia. Senão, obviamente, haverá mecanismos sempre. A União Europeia consegue sempre descobrir uma maneira técnico-jurídica de resolver as situações, mesmo que elas não estejam previstas. Por exemplo, um acordo intergovernamental, que é algo que
está à margem da União Europeia, mas que se usa imenso para ultrapassar questões, porque é intergovernamental, é deliberado por unanimidade, portanto todos os parceiros têm que estar de acordo, e esta situação que está extraordinariamente complicada, sobretudo para os gregos, mas também para a União Europeia, porque isto é, como já todos sabemos, é um caminho que se sabe onde começa, mas não se sabe onde é que acaba. Portanto, é um caminho estreito, é um caminho perigoso, e que todos gostaríamos de ver terminado em bem. Esta crise, que tem sido talvez a maior crise na história da União Europeia, também, sob o meu ponto de vista, tem tido coisas boas. As crises não têm só situações más. Tem sido uma espécie de vacina, espero eu, para os europeus que acreditam que partidos como o Syriza, o Podemos e outros podem, de facto, dizer aos credores: não pagamos, queremos mais dinheiro, queremos que os europeus sejam solidários connosco, e nessa perspectiva eu diria, tal como eles eventualmente, vamos ver, vão fazer um referendo, eu também quero para Portugal um referendo para perguntar aos contribuintes portugueses, e se calhar da União Europeia, se querem ser solidários com a Grécia, isto é, pagar mais impostos para que os gregos continuem, digo eu, na boa vida, na fábula da cigarra e da formiga, que não continuam sem reestruturar a função pública, a máquina do Estado, sem fazer reformas estruturais absolutamente indispensáveis para que seja um Estado de bem capaz de cumprir os seus compromissos a nível interno, a nível da União Europeia e a nível internacional. Inês Domingos, Isabel Meireles pegou aqui numa crítica que tinha sido feita por Yanis Varoufakis há dias, de que a UE devia ser mais solidária e coesa. Concorda com as palavras do Ministro das Finanças grego? Concordo inteiramente. Eu acho que a União Monetária tem que ser mais solidária e mais coesa, e também acho que os países têm que ser mais próximos uns dos outros. E pegando outra vez na questão económica, nós sabemos todos que a União Monetária em particular não é uma união, não é uma zona ótima, uma zona monetária ótima. Com isto quer-se dizer que não era de todo, não era muito natural, quando nasceu o projeto do euro, não era totalmente natural que isto fosse funcionar, e não era garantido que isso fosse funcionar, porque os países são muito diferentes por muitos motivos, e porque realmente os mecanismos de transferências económicas de um lado para o outro em caso de problema num país agora estão um bocadinho melhores depois desta crise, mas eram ineficientes e eram pouco flexíveis. Hoje em dia há mais desses mecanismos. Portanto, eu concordo inteiramente com essa afirmação. O que eu acho é que a posição e o aproveitamento que os gregos fizeram desta situação foi vergonhosa, é a realidade. Eu acho que a Europa precisa certamente de mais solidariedade. Acho que os mecanismos que foram introduzidos, o mecanismo de apoio financeiro que foi introduzido na sequência, houve vários temporários, mas o que existe agora permanentemente, que é o ISM, foi uma evolução positiva nesse sentido. Há mais coisas que se podem fazer, há ideias que existem. Os economistas, especialistas do trabalho, por exemplo, têm uma ideia que é caminhar para uma proteção do desemprego que seria única a nível europeu, e há várias ideias muito engraçadas que permitiriam tornar mais automática essa solidariedade, mas ao mesmo tempo, e isso é aquilo que ele não diz, os países, e ele fala de coesão, mas os países precisam de ser também economicamente mais parecidos, não é? Precisam de fazer um esforço para tornarem as suas economias mais resistentes às crises. Precisam de ser países que têm a Grécia, isto é um bocadinho, a Grécia tem, há um lado quase de fado, não é? As lendas gregas e na mitologia grega acontece imenso os mortais a tentarem escapar ao oráculo. O oráculo faz as previsões dramáticas sobre a vida deles, eles tentam escapar fazendo uma coisa qualquer, e depois, por aquilo que eles fizeram, é que acontece efetivamente a previsão do oráculo. E os gregos estão assim, numa economia mundial cada vez mais globalizada e internacionalizada.
não há muito como escapar a fazer certos tipos de reformas que os gregos não fizeram, que a Grécia não fez. E toda esta crise simplesmente veio pôr a nu algumas dessas situações que eram insustentáveis. Há problemas que a Grécia teria que resolver dentro ou fora da União Europeia. Iria sempre resolver. Aliás, o estar dentro da zona euro provavelmente permitiu que eles vivessem sem fazer essas reformas durante muito mais tempo. E, portanto, o que está a acontecer é que eles andaram a fugir ao oráculo, não é? A fazer tudo e mais alguma coisa para evitar, e sobretudo agora, nestes últimos meses. E onde eles vão chegar é ao ponto em que essas reformas vão ser precisas fazer e vai ser preciso fazer essas reformas e a chamada Troika ou a Europa impõe reformas, é certo, mas a Europa ainda lhes vai dar dinheiro, porque eles sem a Europa vão ter que fazer a mesma as reformas e não vão ter dinheiro e vão ter possivelmente hiperinflação. E eu acho que o perigo fundamental, na minha opinião, o perigo fundamental de não chegar a um acordo, eu acho que, sobretudo o Varoufakis, mas em geral o governo grego tem esta teoria que a Europa vai aceitar tudo o que eles quiserem porque a Europa não quer, porque há riscos para Portugal e há riscos para a Espanha e há riscos em imensos sítios. Eu acho que é um risco fundamental para a Grécia. Se a Grécia sair, o risco fundamental é que se crie, efetivamente, há um risco muito significativo de um total descontrole económico, e o total descontrole económico, nós sabemos, leva frequentemente a um total descontrole político. Porque o que nós vimos agora nem sequer é um total descontrole político. Isto rapidamente passa a um país governado por uma ditadura que acha que sabe mais do que os outros. E os gregos aí vão estar muito piores. Portanto, eu acho que nós estamos realmente numa situação gravíssima e muito preocupante, mas por uns motivos totalmente diferentes daqueles que o Varoufakis diz. Fazemos agora um curto intervalo neste acerto de contas. Não saia daí.